E aí, moçada, tudo bem? Bora lá dar continuidade então às nossas aulinhas. Agora vamos de Matemática D, aula 10, ok? E aí é o seguinte, nessa aula a gente vai trabalhar com algumas relações métricas, na verdade todas as relações métricas aí no triângulo retângulo, tá? Vamos entender a ideia de projeção, ok? E conceituar aí todas essas formulazinhas super importantes aí para o seu vestibular. Belezinha? Então segue a vinheta e vem comigo. Bom, galera, então vamos dar início então à nossa aulinha de número 10 aí da Matemática D. Nessa aula, a gente vai falar então do triângulo retângulo. O que vem a ser um triângulo retângulo, meus queridos? É um triângulo que nós temos um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Aqui eu deixei no desenho já o símbolo. Esse símbolozinho quadradinho com uma bolinha significa um ângulo de 90 graus, ok? Elementos principais que nós vamos ter aí no triângulo retângulo. O nome dos lados, tá? O lado maior, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, nós vamos chamar de hipotenusa, e B e C, os outros lados aqui, eu vou chamar eles de catetos. Então nós temos a hipotenusa e os catetos, belezinha? Bom, eu desenhei esse triângulo retângulo agora aqui de um lado viradinho assim, certo? Aqui eu vou chamar de vértice A, aqui eu vou chamar de vértice Bzão e vértice Czão. Aqui a mesma coisa, aqui eu tinha o vértice Azão, aqui eu tinha o vértice Czão e aqui o vértice Bzão. Beleza. Nós temos aqui mais alguns nomes aqui, a saber, além dos catetos e da hipotenusa, nós vamos ter aí então o que nós vamos chamar de altura. Eu vou chamar aqui um vértice, essa projeção aqui do A até o H de AH. AH então é a nossa altura, ok? Nossa altura. Altura relativa à hipotenusa, senhores. Não é a única altura que nós temos aqui. Naquela aula de pontos notáveis eu falei das sevianas para vocês, certo? Então nós temos uma seviana aqui chamada altura, que é um segmento que sai de um vértice e liga ao lado oposto. Isso é uma seviana, e essa seviana aí eu chamo ela de altura. Nós temos outras coisas a saber aí. Por exemplo, o N e o M. Esse pedacinho N, que é daqui até aqui, ó, o BH, esse BH, nós vamos chamar ele de projeção do cateto C, ó, projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Por que projeção? Porque é a sombra que ele faz. Imagine se eu fizesse uma luz aqui de cima e visse onde que está a sombra. A sombra ia dar todo esse pedacinho. Então é a projeção desse lado aqui na hipotenusa. Então N, projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Ok? Nós temos também outra projeção, a projeção do cateto B. O triângulo ficou um pouquinho aqui. Ó, então se eu projetasse o cateto B sobre a hipotenusa, nós teríamos aquele segmento CH. CH, ele é a projeção, a mesma coisa, certo? Projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Belezinha. Ok, meus queridos? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai estabelecer algumas relações métricas que envolvem todos esses segmentos, né? Essas projeções, altura e catetos e hipotenusa. E aí a gente vai resolver exercício. Então eu vou apagar o quadro e vou deduzir essas relações com vocês através da semelhança de triângulos. Maravilha? E aí partiu o exercício. Então vamos preparar o quadro para deduzir com vocês, ok? Bom, pessoal, então na verdade agora eu só reproduzi esse nosso triângulozinho aqui. Eu separei. Percebo que nós teríamos aqui, ó, um triângulo pequenininho, posso chamar ele de... Na verdade, o triângulo grande nós vamos chamar de triângulo 1, tá bom? Aí esse pequenininho aqui eu vou chamar de 2 e esse do lado de cá de 3. Ou seja, o triângulo ABC é o nosso primeiro triângulo. O triângulo aqui, ó, perceba que é o vértice A, B e aqui o vértice C. Vou chamar esse cara de 2 e esse aqui de 3. Esse aqui é o nosso triângulo de vértices HC. Aqui, corrigindo, BH, tá bom? Então, olha só como vai ficar simples aí o que a gente vai fazer. Primeira coisa
Eu não tinha colocado ali na altura, mas eu já coloquei aqui, ó, a altura, lembrando que uma altura ela tem que formar 90 graus com o lado oposto, tá? Não esqueça disso. Aquela seviana. Então esses ângulos aqui são todos retos e aqui nós temos os ângulos retos. O ângulo reto também. Eu falei para vocês que nós vamos deduzir por semelhança. Mas como que eu sei que esses triângulos são todos semelhantes aí, ó? Primeira coisa, eu vou marcar um ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de alfa. Então aqui nós temos o ângulo alfa. Vou marcar de vermelho. Belezinha? E aqui no cantinho eu vou chamar de beta. Esse cara aqui é beta. Então esse pequenininho aqui vem a ser beta. E nós já vamos saber que automaticamente nesse triângulo, que é o mesmo ângulo que está aqui, é alfa. E esse ângulo aqui vai ser beta. Senhores, olhem para o triângulo grande. No triângulo grande nós temos um ângulo alfa, alfa, beta e de 90, certo? E aí é o seguinte, lá na aula de semelhança de triângulos, na aula anterior, qual que é a ideia? Se eu tenho dois ângulos iguais, congruentes entre si, entre dois triângulos, obviamente eles são semelhantes. Por quê? Porque o terceiro ângulo vai ser semelhante também, certo? Porque a soma de ambos os triângulos dos ângulos internos tem que resultar em 180 graus, tá ok? Então aqui, ó, alfa mais beta mais 90, 180. Nesse triângulo pequenininho tem o alfa e tem o 90. Tá faltando o beta. Então aqui em cima é beta, pode ter certeza. Então esse cara aqui é beta. Automaticamente nesse outro pequenininho aqui, ó, meus queridos, eu tenho 90 e tenho beta, aqui em cima vai ser alfa. Feita essa marcação, está esclarecido para vocês aí dessa semelhança dos triângulos aí entre esses três triângulos. Agora nós vamos escrever as relações de proporções de um lado para o outro entre os ângulos semelhantes, ok? Primeiramente eu vou escrever aqui entre 1 e 2. Entre 1 e 2. O que a gente pode escrever aí? Eu vou começar aqui, por exemplo, pelo lado entre beta e alfa. O cara que está entre beta e alfa desse é o A. Ele tem que estar para o beta e alfa desse. Beta e alfa é o C. Assim como, pega o outro lado, pode pegar o C aqui, ó. O C está entre beta e 90, sempre entre os mesmos ângulos, senhores. O cara que está entre beta e 90 é o C, eu vou dizer que ele está para o cara que está entre beta e 90 aqui, que no caso é o N. Assim como, está faltando pegar agora o B. Assim como o B, que está entre 90 e alfa, vai estar para o cara que está entre alfa e 90 aqui, que é a letra H. Então essa é a primeira relação. Nós já podemos multiplicar cruzado aqui e ver possíveis relações. A vezes N é igual a C vezes C, ou seja, C ao quadrado. Já saiu uma formulazinha aqui, ó, meus queridos. Uma relaçãozinha já nasceu. Então agora eu vou pegar, eu peguei entre essa primeira e a segunda, agora eu vou pegar a primeira, segunda e terceira. Fazendo entre a segunda e a terceira, nós vamos ter o seguinte, C vezes H igual a B vezes N. Então eu tenho que B vezes N é igual a H vezes C. Outra relação que já nasceu aqui para nós, certo? Então C vezes H é igual a B vezes N. E mais uma que dá para fazer aqui, ó, é A vezes H é igual, ó, A vezes H é igual a B vezes C. Então, três relaçõezinhas já nasceram aí para nós, meus queridos. E vamos agora relacionar o triângulo 2 e 3 e depois 1 e 3 para ver. Como eu vou fazer três relações, obviamente algumas aí vão repetir. Se pegássemos então os triângulos 1 e 3. Vamos ver o que acontece se a gente pegar o 1 e o 3, tá bom? No 1 e no 3, olhe para esse triângulo e olhe para esse triângulozinho aqui. Vamos começar novamente pelo A. O A está entre alfa e beta. Vem aqui entre alfa e beta, quem que está? É o Bzinho. Então eu vou dizer que A está para B, assim como, aí vamos pegar lá o B, do triângulo 1. O B está entre alfa e 90. Então eu vou dizer que B vai estar para quem está entre alfa e 90? Alfa e 90 é M. Assim como está faltando o Czinho lá, Czinho do triângulo 1. Aí eu venho para o triângulo 3. O Czinho está entre beta e 90. Beta e 90 aqui é a letra H. Então está para H. Multiplicando cruzado esses dois, vamos ter aqui, ó, B vezes B, B ao quadrado. Tudo isso aqui é igual a A vezes M.
Ok, meus queridos? E A vezes H é igual a B vezes C. Perceba que essa relação aqui ela já apareceu aqui. Já é uma das que a gente já deduziu. Então, nós temos duas aí até o momento. Duas relaçõezinhas. Uma foi repetida, a gente já vai riscar uma delas, obviamente, e deixar todas aí diferentes, no caso, tá bom? E agora, falta multiplicar aqui. Eu peguei primeira com a segunda e segunda com a terceira. Aliás, e primeira com a terceira. Falta a segunda com a terceira. Então, falta B vezes H igual a M vezes C. B vezes H igual a M vezes C. Essa relação não surgiu ainda. Então, essa aqui ela é uma inédita, tá? B vezes H igual a M vezes C. E a última relação que nós vamos fazer é entre o triângulo 2 e 3. Aí, então. Então, vamos... Deixa eu pegar minha reguinha aqui. Faz aí agora entre 2 e 3. Vamos ver o que vai aparecer para nós então. Entre 2 e 3, meus senhores, nós vamos ter o seguinte. Ó, entre 2 e 3. Eu vou pegar ali, ó, a hipotenusa entre alfa e beta. C. Estamos começando pelo 2. Agora vamos para o 3. Quem está entre alfa e beta aqui? Entre alfa e beta é o Bzinho. Agora eu volto no 2. Alfa é 90, H. Alfa e 90, M. Agora está faltando o N. N entre beta e 90. N entre beta e 90, H. Maravilha? Então a gente vai multiplicar cruzadinho, ó. C vezes M é igual a H vezes B. Saiu uma. C vezes H é igual a B vezes N. E H vezes H, H ao quadrado, H vezes H igual a M vezes N. Então tá aqui as relações, ok? Tá aqui as relaçõezinhas escritas todas para você aí, ok? Temos aí algumas que repetiram. Ó, essa daqui perceba que repetiu também. H vezes B igual a M vezes C, C vezes M é a mesma. Então vamos riscar algumas delas aí e vamos ficar aí com o que não repetiu. Essa repetiu, já está aqui. C vezes H igual a B vezes N. C vezes H igual a B vezes N. Essa não repetiu. Essas duas são inéditas então aí para nós. Então, temos duas. Aqui repetiu B vezes H igual a B vezes C, não. A vezes H, essa daqui repetiu. Então nós ficamos aí com 6 relações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relações. Deve ter mais alguma repetida aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. A vezes N igual a C ao quadrado. B vezes N igual a H vezes C. Ó, essa daqui repetiu também. Então nós temos 6 relações, pessoal. Mas vocês perceberam que eu resolvi por semelhança. Tudo bem? Vocês perceberam que eu resolvi por semelhança, a gente chega. Então a ideia é decorar? Não sei se você quiser decorar, mas é complicado você decorar porque se você vai ter que memorizar a ordem das letras a hora que você for escrever isso. Eu não recomendo, semelhança você resolve tudo. Porque assim, ó, no exercício acontece o quê? No exercício o cara vai te dar 2 informações, você vai fazer a semelhança e vai descobrir a terceira. Não tem dificuldade nenhuma. Eu vou te passar um esquema aqui, a gente vai fazer um resuminho dessas fórmulas, beleza? Então, isso que eu fiz, na verdade, você pode dar um pause, copiar tudo. Isso daqui é a resolução do nosso já primeiro exercício aí, tá? Situações para resolver, ele pede para a gente deduzir isso. Então, o primeiro exercício é isso daqui que eu acabei de fazer. E aí a gente também vai falar do Teorema de Pitágoras. Ele quer que faça o número 2 para a gente demonstrar. Mas antes de tudo, deixa eu fazer o seguinte, um resumo disso aí. E é antes da gente ir para os exercícios. Então, aqui é o seguinte, eu vou apagar, tá? E eu vou escrever todas. E eu lembrei de um macete de um grande amigo meu, o professor Alan.
lá do interior. Ele faz um macete bem legal para isso e eu vou reproduzir aqui para vocês, tá? Então aqui é H, aqui é 90 graus, obviamente, que eu vou chamar de Bzão, Czão. Tudo isso daqui é o Azinho, aqui eu vou chamar de Czinho, aqui eu vou chamar de Bzinho. Perceba que eu acho que eu até inverti em relação ao lado anterior, mas a hora que você for desenhar isso aqui, eu vou colocar as principais, as mais importantes aí que vão te ajudar bastante. Então é o seguinte, e agora aqui as projeções. Aqui eu vou chamar de N e aqui eu vou chamar de M. Por que nessa ordem o M sempre embaixo do B e o C embaixo do N? Porque assim, ó, as relações mais importantes. Vamos pensar. Primeiramente, quero que você lembre. Se eu começar aqui com esse lado, eu vou falar assim, ó, C ao quadrado, esse lado ao quadrado, ele é igual o lado maior aqui, ó, a hipotenusa vezes a projeção. A hipotenusa vezes a projeção. Então, esse é o quadrado, a hipotenusa vezes a projeção. A vezes N. Ok? Se eu for para o lado de lá, eu vou escrever assim, ó, B vezes B, B ao quadrado. É a hipotenusa vezes a projeção. Hipotenusa vezes a projeção. A vezes M. Então, eu já tenho duas. Tem uma outra bem importante que a gente deduziu agora há pouco também, que é a altura ao quadrado, ok? Igual ao quê? M vezes N. M vezes N. Ok? E também nós temos uma outra assim, ó. A vezes H, esse lado vezes esse, é igual o produto dos catetos. B vezes C. Tudo bem até aqui? Então esse é o resumo. E além do mais, do Teorema de Pitágoras, que é o exercício 2 das situações para resolver, que ele pede para a gente demonstrar. Como é que a gente vai demonstrar isso aí, então? Tá? Eu já vou demonstrar com vocês. Mas aqui, ó, você pode pensar assim, ó, se você quiser decorar essa montagem, lá o meu grande amigo Alan mostra da seguinte forma. C ao quadrado, você vai fazer assim, ó, que nem quando você está com o bebê. Ó, fala assim pro bebê, cocô, C ao quadrado, cocô, agora não, ok? Bebê ainda mama. Ele fala assim, ó, bebê ainda mama. Aqui, ó, H ao quadrado, você pode falar assim, ó, haha, mané, haha, mané. Cocô agora não, bebê ainda mama. Ah, bebê cagão. Beleza? Ah, bebê cagão. Então, esses são os macetes aí pra gente lembrar dessas formulazinhas, se você quiser. Mas agora aqui, ó, já emenda o exercício número 2, onde ele quer que você demonstre. Você já copiou tudo aquelas deduções que eu fiz no primeiro exercício. E no número 2 ele quer que você demonstre, já vamos emendar lá, a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O Teorema de Pitágoras. Como é que a gente pode demonstrar isso aí, ó? Depois de feito todas essas deduções, pegue essa daqui com essa daqui e some essa relação com essa relação. Então nós vamos somar daquele lado ali, ó. Eu tenho C ao quadrado é igual a A vezes N. Eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes M. Se nós somarmos membro a membro, primeiro membro com o primeiro membro, nós vamos ter aqui, ó, C ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu estou somando. Esse é o exercício número 2. Se eu somar o outro lado, vai ficar assim, ó, A vezes N mais A vezes M. Perceba, nós podemos colocar a letra A em evidência, senhores. Colocando a letra A em evidência, nós vamos ter o seguinte. C ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A que multiplica N mais M. Porém, o que é o N mais M, Kikão? N mais M, se a gente somar esses dois ladinhos, vai ser o segmento A. Vai ser o valor da hipotenusa. Então, nós vamos trocar isso aqui por A. Nossa conclusão, resolvido o exercício número 2, B quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. No caso, A ao quadrado. A vezes A, coloca aí A vezes A ao quadrado, certo? E está demonstrado o Teorema de Pitágoras aí através das relações métricas que nós estabelecemos aí utilizando a ideia de semelhança de triângulos, um assunto já visto na aula número 9 aí com vocês, senhores.
Beleza? Vou apagar o quadro e vamos dar continuidade então à resolução dos nossos exercícios aí então, ok? Bora lá! Bom, galera, antes de nós resolvermos os exercícios, uma coisa importante aqui, ó, uma propriedade do triângulo retângulo é a seguinte, ó. Se você tem um triângulo retângulo, todo triângulo retângulo, na verdade, ele é inscritível em uma circunferência. E, coincidentemente, a hipotenusa, quando você inscreve ele numa circunferência, a hipotenusa vai ser igual ao diâmetro dessa circunferência. Isso é importante, tá? Não esqueça disso, meus queridos. Então, consequentemente, se a gente pegar lá um triângulo e fizer uma circunferência, você já sabe que a hipotenusa vai ser o diâmetro dessa circunferência. Ou seja, e se ele falar outra coisa, vamos para um triângulo, retângulo está inscrito na circunferência. Não falou nada a respeito. Você tem que entrar no exercício sabendo. A hipotenusa dele vai ser o diâmetro, vai te ajudar muito. Dependendo do exercício aqui, você também tira que aqui, ó, a mediana aqui, ó, a mediana vai ser igual ao raio e tudo mais. Bom, então era isso que eu queria falar a respeito do triângulo retângulo, tá? O que agora a gente vai fazer? Os exercícios. Vamos começar então com o exercício de número 3. Exercício número 3 fala o seguinte. Vamos lá. Questão 3, questão aí da ACAF. E ela fala para nós o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha. A razão entre as medidas dos catetos de um triângulo é 4/3. A razão entre as medidas dos catetos. Então você pode fazer a seguinte ideia. Ó, eu tenho um triângulo retângulo. Vamos fazer o desenho. E vamos escrever aí. Vamos chamar os catetos de B e C, fica mais fácil, você já está acostumado. Ok? Hipotenusa A e os catetos B e C. Então a razão entre os catetos é 4/3. Então eu vou escrever B sobre C é igual a 4/3. O que mais que ele fala para nós aí? Então, outra informação. Se a hipotenusa mede 30, se o valor de A é 30, pergunta-se o seguinte. Então qual é o perímetro do triângulo em metros? Então precisamos descobrir o perímetro. Belezinha? Como é que a gente vai fazer? Pessoal, vamos montar um sisteminha aí então com a seguinte relação. Ó, você pode escrever aqui, ó, 30 metros. Você pode multiplicar cruzado aqui, por exemplo, ou escrever, sei lá, B é igual a 4C sobre 3. Guarda essa informaçãozinha aqui. Então eu vou guardar essa informação, tá? E vamos lembrar que já que falamos em triângulo retângulo, a primeira coisa que tem que vir, a primeira fórmula mais importante é o Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras você vai escrever A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Mas o A nós sabemos que vale 30. Então eu vou substituir aqui e vou escrever assim, 30 ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, 900 é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Guarda essa informação, compara com essa informação e perceba, nós temos duas equações, duas incógnitas. Vamos montar um sisteminha de equação aí. Pegar esse B e substituir aqui, ó, automaticamente a gente descobre o C. Assim que descobrirmos o valor do C, voltamos aqui e achamos o B. Achando o B, já temos o A, encontramos o perímetro, que é a soma dos lados. Belezinha? Então eu vou apagar aqui o outro lado para continuar a continha. Então, temos aqui o seguinte, então, meus senhores. Olha só, substituindo naquela equação principal, deixa eu vir aqui eu acho que não pega. Tenho aqui que é o seguinte, 900 é igual, no lugar do B, eu vou colocar 4C sobre 3. Tudo isso daqui é o quadrado, mais C ao quadrado. Desenvolvendo, temos então o seguinte, lembre-se, essa potência, ela vem no 4, no C e no 3. Ficará 16C ao quadrado, divididos por 9, mais C ao quadrado. Opa, denominadores aqui diferentes. Soma de fração, MMC. Belezinha? Então vai ficar assim, o mínimo múltiplo comum é 9. 9 divididos por 1, 9 vezes 900, 8.100. Aqui do outro lado vamos deixar o 9, 9 por 9 é 1, vezes 16, 16 ao quadrado. 9 por 1, 9, vezes C, 9C ao quadrado. Vou simplificar os denominadores, corta, e vou ter o seguinte, 25C ao quadrado
Só mudei o lado que eu estou escrevendo, igual a 8.100. Vou passar o C, ou 25 dividindo. Temos aqui 8.100 divididos por 25. E aí dá para nós tirarmos a raiz quadrada dessa turma aí. Então o valor do C vai ser a raiz quadrada de 8.100 divididos por 25. Deixa eu arrumar essa raiz aqui. Raiz quadrada de 8.100. Creio eu que seja 90, tá? Então aqui vai ficar 90. 90 vezes 90 é 8.100. E raiz quadrada de 25 é 5. 90 divididos por 5, temos aqui então 18. Então o valor do cateto C vale 18. Assim que eu descubro o valor do C, certo? Que nós já temos aqui, então basta voltarmos aqui, substituirmos para encontrarmos o valor do B. Então vem aqui e substitui. B vai ficar igual a 4 vezes 18 divididos por 3, senhores. 18 sobre 3 eu vou simplificar. 18 sobre 3 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Então o valor do B é 24. Descobrimos o valor do B. E agora vamos ao cálculo do perímetro. C, B e A. Lembrando, o perímetro é a soma dos lados. Soma dos lados, então vai ficar aí, ó. Vou escrever aqui embaixo, perímetro, A mais B mais C. Somando essa turma, tenho 30 mais 24, 54. 54 mais 18, 72. 72 metros é o perímetro desse triângulo. Isso aí você vai encontrar lá na resposta, lá na letra E, meus queridos. Show de bola? Tranquilo? E agora vamos ao exercício de número 4. Vou apagar o quadro, deixar ele já preparadinho para a gente fazer o desenvolvimento também. Maravilha! Senhores, vamos então agora à resolução da questão de número 4. Federal do Paraná, hein? Olha só, ele fala o seguinte, uma corda de 3,9 metros de comprimento, ela conecta um ponto, certo? Da base de um bloco, então aqui eu tenho um pontinho, até uma polia localizada aqui no alto de uma elevação conforme esse esquema que eu desenhei para vocês aí. Observe que o ponto mais alto dessa polia, ok? Ele está a 1,5 metros, então na verdade essa distância do ponto mais alto aqui, ó, até a base é 1,5 metros. Beleza, então nós temos um triângulo de altura 1,5, hipotenusa 3,9 metros nesse momento, certo? E aí vai acontecer uma coisinha, o cara vai arrastar uma distância, olha só, caso a corda seja puxada a uma distância de 1,4 metros na direção indicada abaixo, se eu puxar isso daqui 1,4 metros, isso aqui vai arrastar uma distância x. Não significa que essa distância que vai arrastar aqui embaixo vai ser a mesma, ok? Por causa do ângulo de inclinação. E aí ele fala assim, quanto é essa distância x? Essa é a pergunta. A partir do cara puxa essa polia aqui a 1,4 metros, o bloquinho se arrasta uma distância x. E a pergunta aqui é, qual é essa distância x? Então vamos aí resolver esse exercício. Pessoal, triângulo retângulo, provavelmente vou precisar do teorema de Pitágoras. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular essa distância inicialmente daqui até aqui. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, tenho altura 1,5, tenho hipotenusa 3,9 e vamos então resolver quanto vale essa distância daqui até aqui. Esse é o passo inicial. Então você vai fazer hipotenusa ao quadrado, 3,9 ao quadrado é igual a 1,5 ao quadrado, mais essa distância aqui, eu vou chamar essa distância inicialmente de z, mais z ao quadrado, tá? Ok, 3,9 vezes 3,9. Bom, tá próximo de 16. Vou ter que fazer 3,9 vezes 3,9. Eu acho que é 15,21. Deixa eu ver aqui. 3,9 vezes 3,9. 81. 9 vezes 3, 27. 27 soma com 8, 35. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 11. Vem 1, vem 12. Vem 5. Vem 1. 15,21. Ok? Já somei aqui. Então eu vou ter aqui, ó, 15,21 é igual a 1,5 vezes 1,5. Essa eu já sei. Isso aqui vai dar 2,25. Mais z ao quadrado. Vamos passar o 2,25 para cá, subtraindo.
Então você vai ter aqui, ó, 12,96. Isso aqui é igual a z ao quadrado. Aí eu vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 12,96. Como que eu vou tirar a raiz quadrada de um número decimal aqui? Que você pode me perguntar. De uma forma mais fácil. Vai cair na tua prova lá uma raiz quadrada de um número decimal. O que eu vou recomendar para você? Escreva de forma separada. Por exemplo, escreva na forma de fração. 1.296. E aqui vai ficar 100 sobre 100. Tudo está dentro da raiz, tá? Então aí eu vou tirar a raiz quadrada de 1.296 e a raiz quadrada de 100. Então a raiz quadrada de 1.296 você sabe tirar, só fazer aquela decomposição. E a de 100 é 10. Então vai dar 3,6. Descobri o valor do z. Esse z aqui, ó, é 3,6. Show de bola, não tem problema nenhum. 3,6. Agora eu vou fazer o seguinte, meus queridos. Estamos quase lá. Só mais um triângulozinho retângulo. O que eu vou fazer? Quando o cara puxou essa cordinha, o que aconteceu? Esse bloquinho arrastou e aí vai ficar uma figura mais ou menos assim. Aí eu vou perguntar para você, esse segmento que eu fiz de azul, qual que vai ser a distância? Senhores, eu vou pegar o 3,9 e vou descontar esse 1,4 que andou para cá. Essa corda ela diminuiu 1,4 de comprimento. Ou seja, passei a ter uma corda aqui na minha hipotenusa de 2,5 metros. Vou chamar isso aqui de y. Agora eu vou olhar só para esse triângulo azul, com muito carinho, e vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulozinho. Assim que eu descobrir o y, pego o 3,6 e desconto do y. Encontramos o valor do x e acabou o nosso exercício. Show de bola? Então vem para cá e vamos aos cálculos. Então, primeira coisa aqui, teorema de Pitágoras novamente no triângulo azul. Então eu vou ter aqui, ó, 2,5 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Beleza? 2,5 ao quadrado eu vou ter aqui 2,5 ao quadrado eu vou ter 6,25. Se fosse 25 vezes 25, teríamos 625. Então aqui vai ser 6,25. Y ao quadrado e 1,5 ao quadrado, 2,25. Essa é uma raiz conhecida, é uma potência conhecida já também dos números decimais. Manda 2,5 para lá, vai dar 4. 4 é igual a y ao quadrado, portanto y é igual a raiz quadrada de 4, ou seja, y igual a 2. Descobrimos o valor do y, ok? Temos o valor do z, agora acabou o exercício, né, meus queridos? O x, ele vai ser dado pela diferença entre o valor do z, que eu tinha calculado lá no início, 3,6, e o y. Então, o x vai ser igual a 1,6 metros. E está respondida essa questãozinha aí da Federal do Paraná, muito bacana, bem criativa, onde a gente só aplica o teorema de Pitágoras 2 vezes, ok? Difícil? Não. O chato é fazer essas continhas aí decimais, né? Essas potências decimais, talvez você se confunda um pouco. Beleza? Vamos dar continuidade, vamos aí para o quinto exercício, que nós temos mais 2 para terminar essa aulinha. Então, bora lá, volta para cá o quadro e a gente continua. Pessoal, a nossa penúltima questão, então, dessa aulinha aí é o seguinte. FUVEST, olha só o número 5, ele fala assim para nós. Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado a 32 metros à sua frente, em uma linha paralela à lateral do campo de futebol. Então, aqui o desenho já vai ajudar nós, já vamos nos ater o que está acontecendo. O lateral lança a bola para o atacante, só que ele lança nessa linha retilínea. A bola está fazendo essa trajetória e o atacante está aqui, ok? Ele já conta para nós que a distância entre essa linha aqui, ó, vamos lá, vamos dar continuidade. Ele fala assim, e quando ela passa pela linha do meio de campo, ela está a uma distância de 12 metros da linha que une o atacante ao lateral. Essa é a linha que une e ela está a uma distância de 12 metros, quando ela passa pelo meio de campo, ok. Aí ele fala assim, sabendo que a linha de meio de campo está numa mesma distância dos dois jogadores. A linha de meio de campo, essa linha aqui, está numa mesma distância, ou seja, aqui ele deu para nós que essa informação é de 32 metros, então a linha de meio de campo é o ponto médio entre essas linhas aí, ok? E aí ele fala assim, pergunta-se, qual que é a distância mínima, quando eu falo distância mínima, a menor distância, que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola, ou seja,
Para o atacante encontrar a trajetória da bola, a menor distância, meus queridos, é uma projeção em relação a essa linha da bola, e a menor distância sempre tem que ser uma projeção ortogonal, ou seja, uma projeção que forma 90 graus, ok? Eu ampliei aquela figura ali para a gente enxergar melhor, tá? E ficar mais fácil, porque agora é um exercício de semelhança de triângulos e é importante que a gente saiba marcar bem os ângulos aí, senhores. Só pegar a reguinha aqui. Olha só, então fazendo aqui a trajetória do atacante em direção à trajetória da bola, formando um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus, ok? Vamos marcar os ângulos nesse triângulo. Já coloquei as informações, aqui 16 e aqui 16, porque ele disse que a linha de meio do campo, ela é ponto médio, ela corta no ponto do meio, tá bom? Bom, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Esse ângulo é alfa. Perceba que aqui, ó, vamos dar nome, aqui vai ser L, sei lá, M, N, A, e aqui eu vou chamar de P. O triângulo LMN, ele tem um ângulo alfa e um ângulo de 90, tudo bem? O triângulo LAP, ó, LAP, tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90. Então fica fácil, por quê? Agora a gente vai marcar o ângulo que está faltando. Esse ângulozinho aqui, ó, de verde, ele é o meu ângulo beta. Automaticamente lá em cima, se eu olhar para o triângulo grande, você já tem o alfa, já tem o 90, está faltando apenas o beta. E aí ficou super simples de fazer. Vamos ver o que a gente tem aí. Ó, aqui eu tenho 12 e eu tenho 16. Eu posso até descobrir quanto vale esse segmento aqui aplicando um teorema de Pitágoras. Se você quiser, eu vou chamar esse cara aqui de x. Nem sei se eu vou precisar dele, mas vamos calcular. Quanto mais informações a gente tem no triângulo, mais fácil fica de se resolver. Então vai funcionar assim, ó. Aplicando Pitágoras, tenho aqui, ó, x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado igual a 144 mais 256. X é igual a raiz quadrada de 400. Essa é fácil, todo mundo sabe que vale 20. Então esse ladinho aqui, ó, vale 20. Veja se não ficou fácil para você agora. Você tem dois triângulozinhos aí, ó. Se você separar, a semelhança sempre vai ocorrer entre os lados, senhores. Entre os mesmos ângulos, me desculpe. Então eu quero esse segmento, o y, que é a distância do atacante até a trajetória da bola. Então perceba assim, ó. Y está entre beta e 90. É assim que funciona. Então eu começo pelo aquele carinha ali, ó. Y está entre beta e 90. Vamos para o triângulo pequenininho. Quem que está entre beta e 90 aqui, ó? É 12. Então, y tem que estar para 12. Belezinha? Vamos no triângulo grande que eu fiz aqui. Qual a informação que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa dele. O cara que está entre beta e alfa, no grande. Então, eu vou dizer assim, ó, 32 tem que estar para o cara que está entre alfa e beta no pequenininho. Beleza? Quem está entre alfa e beta? 20. Acabou o exercício. Agora é só fazer 12 vezes 32 e dividir por 20. Vamos simplificar aqui, ó. Se eu dividir por 2, vai ficar 6 e vai ficar 10. Por que eu vou dividir por 2 primeiro? Opa! Porque daí dividir por 10 é só deslocar a vírgula uma casa. Então vai ficar 6 vezes 32 divididos por 10. Aí eu faço rapidinho aqui, ó. 6 vezes 32, isso aqui dá 192. 192 divididos por 10. Temos então que a distância mínima será de 19,2 metros. Pessoal, vocês entenderam as semelhanças que eu fiz aqui? Não sei se ficou bem claro para vocês, mas creio que sim. Eu peguei esse triângulo pequenininho com o triângulo grande. Então, os triângulos que eram semelhantes que a gente fez foi o triângulo LMN. Ele é semelhante ao triângulo LPA. Então, LPA é semelhante ao triângulo LMN. Belezinha? Se eu fosse fazer eles separadinhos assim, ó, o LMN, só para ficar bem claro, pequenininho, aqui está o L, aqui está o M, aqui está o N. E aqui eu iria fazer assim, LPA. Ó, aqui está o segmento P, aqui está o A e aqui está o vértice, vértice L.
Então os ângulos marcados foram os seguintes, só para ficar bem claro, caso você não tenha entendido, dá uma ilustrada final, aqui é alfa, aqui é alfa, e aqui é beta, e aqui é beta. Então eu sempre faço a semelhança entre os ângulos. Perceba que eu não usei nenhuma fórmula, lembra que eu deduzi um monte de fórmula no começo da aula, mas eu acabei nem usando, ok? Então é um exercício de semelhança de triângulos aqui nesse momento. Então, só lembrando que aqui, ó, aqui ficou 12, aqui 16, aqui 32. Eu tinha já descoberto que esse era 20 e eu queria esse valor de y. Foi isso que a gente fez. Recomeçando, ó, y está para 12, ok? Daí eu peguei aqui, ó, o 32 está para 20 e acabou o exercício. Show de bola? Vamos para o nosso último exercício da aulinha de hoje, beleza? Galera, vamos finalizar aí então a aula número 10 da Matemática D, ok? Com essa questão de número 6. Mas eu vou ser bem sincero com vocês, essa questão número 6 eu preciso da aula 10 lá da Matemática E. Então se você quiser já ir para os exercícios e depois voltar só para assistir a resolução dessa questão, tá? Porque ela envolveu a trigonometria aí nessa aula, tá? Então eu preciso de uma identidade trigonométrica que eu mostro lá no vídeo da aula 10 da Matemática E. Belezinha? De qualquer forma eu vou deixar resolvido aqui. Você quiser dar um pause e depois você volta para assistir essa questão. Show de bola? Não esqueça de voltar a assistir, ela é muito legal e bem importante. Então vai funcionar da seguinte forma. Você tem um triângulo ABC, um ângulo alfa, certo? Ele chamou esse ângulo de ângulo alfa, ou seja, nós temos um triângulo isósceles aqui. Primeira coisa, eu vou marcar os lados. Lembre-se, triângulo isósceles, dois lados iguais. Então aqui vai valer 100 também. Esse cara vale 100, obrigatoriamente tem que ser igual a esse. Porque esse ângulo aqui é alfa e aqui é alfa. Lembre, triângulo isósceles, dois lados iguais, senhores. E aí a pergunta é o valor desse cateto aqui, ó, AB. Mas eu não tenho quanto vale esse pedaço, ok? E aí como é que eu posso fazer isso daí, meus queridos? Então é o seguinte, eu já descobri a hipotenusa. Se eu descobrir esse ângulo ou esse ângulo, já vai me ajudar bastante. Eu vou precisar de lembrar lá das relações métricas, das razões trigonométricas lá do triângulo retângulo. Lembrando, seno de um ângulo alfa vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente a gente chama de coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Corri e caí na coca. Esse era o nosso macete. Bom, pessoal, se a gente olhar agora para cá, ó, eu quero para esse triângulozinho. Se eu olhar para esse triângulozinho aqui, ó, eu quero nada mais, nada menos do que o cateto oposto. Vou chamar esse cara aqui de x. Quero saber x. E a hipotenusa nós sabemos que ela vale 100. Então eu nem preciso desse carinha aqui, mas eu precisaria do ângulo. Olha só, teve uma aula anterior aí que a gente falou sobre o ângulo externo de um triângulo. Quando você tem um triângulo qualquer aleatório assim, ó, e eu tenho aqui um ângulo A, aqui um ângulo B, aqui está o ângulo externo. Esse ângulo externo, ó, ele é a soma desses dois opostos. Sempre, sempre. Foi deduzido e demonstrado para vocês isso aí em aulas anteriores, então. Então, qual que é a minha ideia? Já descubro que esse ângulo que está aqui embaixo, na base, ó, esse ângulozinho aqui, ó, ele é alfa mais alfa. Então, aqui vale 2 alfa. E a saída do exercício vai ser o seguinte. Eu vou escrever assim, ó. Seno desse ângulo, no caso 2 alfa, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, x divididos por 100. Mas o seno de 2 alfa, isso aqui que eu comentei que eu vou explicar lá na aula de número 10 da Matemática E. Show de bola? Mas eu vou colocar aqui, ó, essa identidade trigonométrica, seno de 2 alfa, é a mesma coisa que 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Mas, prof, eu não tenho o valor do cosseno de alfa. O exercício me ofereceu apenas o seno de alfa. Só que quando a gente tem o seno, nós conseguimos descobrir o cosseno. Lembra lá da relação fundamental, lá na trigonometria? Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então eu vou jogar aqui o 0,6, que ele me forneceu como informação, ele disse ali no enunciado. Seno de alfa é 0,6. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso daqui é igual a 1. 0,6 ao quadrado dá 0,36. 0,36 mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1.
Manda o 0,36 para lá, eu vou ter 1 menos 0,36, 0,64. Logo, o cosseno de alfa vai ficar igual a raiz quadrada de 0,64. Isso aqui vai me dar 0,8. Mais ou menos 0,8, mas estamos trabalhando com ângulos agudos, primeiro quadrante e tudo positivo. Então, descobri o cosseno de alfa, senhores. E aí ficou fácil. Com o cosseno de alfa, com o cosseno de alfa, com o seno de alfa, tem esses dois. Agora eu vou substituir aqui e isolar o x e acabou o nosso exercício, tá? Então o cosseno de alfa que ele deu valendo 0,6 e o seno de alfa 0,6 e o cosseno de alfa 0,8. Resposta final ficará assim. Seno de 2α, você vai substituir por 2 seno vezes o cosseno. Tudo isso igual a x divididos por 100. Substituindo aqui, então, vai fazer o seguinte, ó, 2 vezes 0,6, 0,8 igual a x sobre 100. Se você quiser escrever na forma decimal, vai ficar mais fácil, ó. Na forma fracionária, desculpe, 6 sobre 10, 8 sobre 10, igual a x sobre 100. 10 vezes 10 é 100, ok? Esse 10 vezes 10 que dá 100, eu posso cortar com aquele 100 do outro lado. Vai ficar 100 aqui embaixo e 100 do outro. Corta dos dois lados, sobra apenas 2 vezes 6 vezes 8. Então, nossa resposta é 48 vezes 2, 96. Esse é o valor do x. Mas, repito, senhores, essa questão é uma questão que seria mais interessante que tivesse lá na matemática e na aula de arco duplo, que é a nossa aula de logo mais, a nossa terceira aulinha da semana. Beleza, meus queridos? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!